Olá, boa noite. Vou falar um pouco sobre a história da tecnologia de alimentos. A alimentação na história da humanidade está em constante evolução graças a descobertas e a novas tecnologias desenvolvidas, como as mudanças de modo de produção, a mudança na agricultura, as mudanças na indústria e no transporte, para a distribuição dos alimentos. Essa evolução na indústria teve uma importante e um salto gigantesco na época da Revolução Industrial, século XIX e século XX, na Inglaterra inicialmente. Tivemos várias evoluções, dentre elas o desenvolvimento do transporte marítimo e ferroviário, que facilitou o comércio e abastecimento de alimentos, o uso de máquinas a vapor no processamento de cereais, que aumentou a capacidade de produção, a pasteurização do leite, a tecnologia de refrigeração e o desenvolvimento de outras técnicas de conservação. Esses acontecimentos não foram só importantes para sanar o problema da distribuição de alimentos, mas também foram responsáveis pelo crescimento econômico do país. Que esse crescimento também trouxe consigo a evolução urbana, o êxodo rural, a inclusão do trabalho feminino nas fábricas e a elevação do nível de vida. A qualidade dos alimentos, quando chegou à porta de cada pessoa, de cada habitante, chegou com muita mais qualidade e com facilidade. Essas mudanças impactaram com muita força na vida de todas as pessoas, pois com muito menos tempo para as atividades domésticas e a necessidade cada vez mais frequente de alimentação rápida e fora do lar, impulsionou o surgimento de um vasto setor de alimentação, como os restaurantes, redes de fast foods e a indústria de alimentos prontos para consumo. Da mesma forma, e com o intuito de facilitar as atividades domésticas, surgiram novas tecnologias de equipamentos eletrodomésticos. Fase esta que, denominada por Levestein em 2009, o autor descreve os modelos de vida dos americanos como a era da comunidade. Com a globalização, a intensificação comercial entre os países aumentou muito, permitindo a difusão de novos hábitos homogeneizados pelas grandes cadeias multinacionais de alimentos, acarretando transformações globais nos padrões alimentares, com importantes consequências para a saúde das populações. As transformações no consumo alimentar da sociedade, como o aumento do consumo de industrializados, esses geralmente mais ricos em gorduras, sais e açúcares, a alimentação fora do lar e as modificações no estilo de vida acarretaram o surgimento de novas doenças relacionadas com a alimentação, que incluem doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, como é o caso da diabetes, das doenças cardiovasculares e da obesidade. Sobre conhecimento e rotina de especialista em tecnologia de alimentos. É um profissional que deve possuir conhecimentos profundos na composição química dos alimentos, propriedades físico-químicas e funcionais das substâncias que as compõem. Até mesmo por isso, é importante conhecer a bioquímica dos alimentos e a microbiologia, devido aos micro-organismos que são os principais agentes deteriorantes dos alimentos. A rotina do profissional é orientada pelo estudo do alimento em todos os seus aspectos. Ele analisa a composição das matérias, as transformações industriais e a comercialização dos alimentos, até a chegada ao consumidor final. Para chegar a esse ponto de análise, o profissional é responsável também pelo desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria alimentícia, além de supervisão, coordenação das etapas de beneficiamento e processamento. No dia a dia do trabalho, há ainda o desenvolvimento de pesquisas sobre as propriedades físico-químicas de alimentos, industrializados ou naturais, como a criação de embalagens que preservem a qualidade e prolonguem a vida dos alimentos. Vamos falar um pouco também sobre o mercado de trabalho e sua área de atuação, sendo ele bem aberto, com salários que variam de R$ 1.250 até podendo chegar a R$ 5.200, como nível master em uma grande empresa. Segundo o site nacional de empregos, no setor privado, as oportunidades são em empresas de ramo alimentício, em atividades como pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de inovações tecnológicas, gerenciamento de laboratórios, processamento e conservação de produtos agropecuários. As atuações na iniciativa privada também são diversas. Além da indústria de alimentos e bebidas, o especialista pode trabalhar em empresas de produção e logística, restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. O especialista em tecnologia de alimentos pode também atuar no setor público, em órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica. O objetivo principal da tecnologia de alimentos é controlar os agentes deteriorantes para aumentar o prazo de vida comercial dos alimentos, permitindo o armazenamento e transporte aos locais de consumo em estado nutritivo e saudável. A tecnologia de alimentos também é responsável por garantir uma diversificação dos alimentos,
para atender características sensoriais que o alimento apresenta frente ao consumidor, ou seja, sabor, aroma e textura. Além disso, tem a finalidade de aproveitar ao máximo os alimentos existentes na natureza e buscar outros a partir de fontes até agora não exploradas. Por fim, é também função da tecnologia de alimentos o preparo de produtos diferenciados para indivíduos que possuem necessidades nutritivas especiais, como diabéticos, idosos e crianças. Agora sobre princípios básicos das tecnologias de conservação dos alimentos. Podemos dizer que as tecnologias de conservação, elas agem para a contenção ou eliminação de micro-organismos deterioradores dos alimentos. Pois os alimentos eles possuem um número grande de componentes, como água, proteína, gorduras, lipídios e carboidratos, e em menor quantidade as vitaminas, minerais e ácidos nucleicos. E se tivermos os micro-organismos em contato com o alimento e com as condições favoráveis, como o ambiente e diversos, eles podem promover uma espécie de deterioração, uma digestão deste alimento, tornando inadequado para o consumo humano. Para que o alimento possa ser conservado por mais tempo, temos que destruir totalmente ou pelo menos parcialmente os micro-organismos capazes de crescer, modificando ou eliminando as condições favoráveis ao seu desenvolvimento e adicionando também substâncias que impedem a sua multiplicação, por exemplo, os agrotóxicos. E esse é o nosso trabalho sobre tecnologia dos alimentos. Agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado.